quanto dá para ganhar com serviços administrativos em casa. Se você já pesquisou sobre trabalhar como assistente administrativo home office, com certeza essa pergunta já passou pela sua cabeça, né? Então é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Eu vou te explicar, vou te dar exemplos claros aqui de quanto realmente dá para ganhar com serviços administrativos em casa. Tudo de forma bem realista, tá? Nada aqui de outro mundo não e nem querendo te enganar. São valores que eu já fiz e que eu sei que pode dar para você fazer aí e ganhar também, tá? Então hoje eu separei um PDF aqui bonitinho para explicar para você. Talvez você queira, né, trabalhar em casa, ter uma renda extra ou até transformar isso em renda principal. Né? Às vezes você está chegando aqui de paraquedas no canal Admin e aqui no canal eu falo sobre serviços administrativos em casa, né? Serviços home office, que são serviços que eu já faço aqui em casa. Eu sou estudante de educação física, eu faço estágio na academia, mas como eu já falei no meu primeiro videozinho, eu preciso pagar a faculdade e a faculdade ela não é nada barata. E o estágio, gente, o estágio ele paga muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, eu recebo R$5 por hora. Então, assim, não dá para você fazer faculdade e fazer estágio somente. Você tem que ter uma renda, você tem que ter um dinheiro entrando ali fora disso. Então, por isso eu já fazia antes de entrar para a faculdade e eu não parei, eu continuei fazendo porque é a forma que eu pago a minha faculdade. Então, de repente, você está aí, né, procurando uma forma de trabalhar em casa, procurando uma forma de ter uma renda extra ou até querendo realmente montar um negócio, né, transformar isso aí em renda principal. Então, bora lá. Mas ao mesmo tempo você fica insegura, porque ninguém explica os valores de forma clara. Ou quando explica, promete ganhos reais. E isso aqui é verdade mesmo, tá? Quando eu iniciei, muita gente queria era vender curso para me ensinar a trabalhar com prestação de serviços em casa, mas os valores de forma clara não eram explicados. Isso aqui eu fui aprender na prática, tá? Vou até realçar aqui para você. Isso aqui eu fui aprender na prática, conforme eu fui captando cliente, fui fazendo os trabalhos, fui dando o valor e a partir daí que foi ficando claro para mim esses valores, tá? Mas, vamos lá, né? Quem sou eu para estar aqui te falando sobre esses serviços e quanto você dá para você ganhar, né? Eu sou essa daqui, tá? Eu sou Fabiola, eu sou especialista em serviços administrativos em casa e hoje vou te mostrar quanto realmente dá para ganhar com serviços administrativos em casa, com exemplos práticos, diferentes, cenários e muita transparência, beleza? Então bora lá pro conteúdo. Antes de falar em valores, a gente precisa alinhar uma coisa muito importante. Ganhos com serviços administrativos em casa não são ganhos fixos, né? Não são valores fixos. Eles variam de acordo com o tipo de serviço, tá? Vou até destacar aqui. Gente! O tipo de serviço oferecido, beleza? Se você trabalha com serviços avulsos ou pacotes, eu botei ali para realçar e não realçou, né? Eu querendo fazer bonitinho aqui para vocês, ó. Quantos clientes você atende, tá? Quantas horas você pode se dedicar? E qual o seu nível de organização, tá? Então, os ganhos dos seus serviços, né, eles vão variar de acordo com essas opções aqui, tá? O tipo de serviço que você vai oferecer, se você trabalha com um serviço avulso ou pacotes, né? Quantos clientes você pretende atender, quantas horas você pode dedicar e qual o seu nível de organização. Gente, o meu vizinho aqui da frente, ele tem passarinhos e os passarinhos, eles ficam cantando sempre, o dia todo, tá? Então, os meus vídeos, eles sempre vão ter o canto do passarinho. Ai, mas isso não atrapalha não, né, gente? Vamos embora.
Ou seja, não existe um valor único, tá? Mas existe sim uma média realista, principalmente para quem está começando. Agora vamos imaginar alguém começando do zero, oferecendo serviços simples, tá? Aqui, ó, os serviços simples: organização de e-mail, criação de planilhas, checklists administrativos, controle financeiro básico. Esses são serviços bem fáceis de fazer. E agora vamos para a prática, né? Vamos para os valores reais aí que você pode conseguir. Valores médios praticados, tá? Para serviço avulso, gente, esses serviços, esses valores são o que eu já fiz, tá? Vamos embora. Serviços avulsos, você pode cobrar 40 a 120 por tarefa, isso depende da tarefa, tá? Então pode ser 40, pode ser 120, ou até 120. O pacote básico mensal, você pode cobrar de 300 a 600, vai depender também do tipo, né, de pacote. E aí a realidade, se essa pessoa atende 2 clientes por mês, ela cobrando entre 600 a 1.200, com poucas horas por semana, tá? Aqui já temos uma renda extra possível e realista. Então, você vê 2 clientes por semana, ela já consegue aí de 600 a 1.200, tá? Bora prosseguir. Valores médios. Pacote de 600 a 1.200 por cliente. Se essa pessoa atender 3 clientes, ela consegue aí de 1.800 a 3.600. Se ela atender 5 clientes, ela consegue aí de 3.000 a 6.000. Tudo isso trabalhando de casa com serviços simples, sem equipes, tá? E pode ser esses serviços que eu separei aqui, pode ser organização de e-mail, pode ser criação de planilha, pode ser checklist administrativo, pode ser controle financeiro. Nos vídeos anteriores eu já mostrei aí vários serviços que você pode estar fazendo e são serviços simples. Aqui eu trouxe esses 4, mas tem muito mais serviços simples que dá sim para você tá dentro desses valores aqui. O serviço avulso você cobra 40 a 120 por tarefa, o pacote você cobra de 300 a 600, tá? E aí se você atender 2 clientes por mês, você já consegue aí 600 a 1.200 com poucas horas por semana. Então aqui, gente, é uma renda extra possível e realista. São valores que eu já cobrei e já ganhei trabalhando em casa, tá bom? Bora prosseguir aqui. Agora, isso que eu esqueci de falar também, tá? Muita gente também já transforma isso em renda principal, porque acaba tendo esse valor fixo todo mês. E conforme ela vai pegando clientes, isso vai aumentando, tá? O que faz algumas pessoas ganharem mais do que outras não é sorte, é organização. Você precisa ser uma pessoa organizada, tá? Tanto na parte dos serviços, quanto na sua parte financeira, quanto na sua parte pessoal de organização do seu local e tudo mais. Você precisa ser uma pessoa organizada. Você precisa de clareza nos serviços, tá? Você precisa oferecer serviço que você realmente saiba fazer, que você realmente saiba esclarecer, saiba explicar para o cliente sobre esse serviço, explicar os benefícios, né? Explicar de forma bem clara e objetiva para que ele tenha essa clareza e entender que vale a pena ele delegar esse serviço para você. Então você tem que ter muita clareza nos serviços que você vai oferecer, tá? Outra coisa, precisa de boa comunicação. Você precisa ser uma pessoa comunicativa, educada, né? Evite palavras, evite gírias, né? Use palavras formais. Tá? Se tiver alguma dificuldade, vai na internet, vai no chat GPT, que eles te ajudam ali a escrever uma palavra de forma correta, se você tem dúvida. Eu tenho várias dúvidas de várias palavras, né? Depois da nova ortografia aí, eu fiquei com muitas dúvidas e sempre busco na internet, sempre busco no chat GPT para que eles possam me ajudar nessa comunicação, tá? Então, a boa comunicação com o cliente é muito importante. Limite de demandas, tá? Você não precisa se sobrecarregar, você precisa ter um limite de demandas.
Isso aqui você vai entender que conforme, né, você vai atendendo o cliente, ele vai pegando uma certa intimidade com você, ele vai te mandando serviços, porque ele está confiando em você. Só que assim, você precisa entender o seu limite também. Você não tem que ficar sobrecarregada de demandas, não. Por isso você precisa de uma organização, tá? Você precisa ter o horário certo para você trabalhar, então você deixa bem claro para o seu cliente, o meu horário de trabalho é de X a X, então dentro daquele horário você vai prestar o serviço para ele. Acabou aquele horário, não tem conversa, tá? E as demandas, elas vão ser feitas dentro daquele horário. Se ele te der algo que você não vai conseguir fazer dentro desse horário, você tem que ter uma boa comunicação com ele e deixar bem claro que essa demanda você não vai conseguir entregar no dia. E aí você vai no próximo dia, enfim, você vê, né? Vai depender da demanda. E aí você vai e fala para ele o dia que você consegue entregar. Mas não se sobrecarregue com demandas, tá? Tenha limite de demandas aí no seu processo de serviços administrativos diários, tá bom? E aí, ó, quem aprende a criar pacotes, vender serviços avulsos, usar checklists e planilhas, ter processos simples, consegue ganhar mais trabalhando menos horas, tá? Então, isso tudo, gente, eu vou ensinar aqui, tá? Criar pacotes, eu vou ensinar como você pode criar pacotes, vou te passar também formas de você vender seus serviços avulsos, vou te mostrar e te ensinar, né, como criar aí checklists e planilhas, tá? E como ter processos simples. Isso tudo são vídeos próximos aí que eu vou trazer para vocês, tá? Agora, eu preciso aqui te dar um alerta, tá? Alguns erros comuns. Cobrar muito barato. Eu, no meu início lá de serviços, eu cobrei muito barato. E isso me causou um aborrecimento muito grande. Por quê? Eu precisava de primeiro cliente, né? E aí, então eu vou cobrar um valor bem acessível para poder não perder o cliente. Só que isso me desvalorizou, desvalorizou o meu serviço. E com isso eu cobrei muito barato para uma demanda muito grande que eu tinha que fazer e entregar. Então, assim, preste atenção, tá? Vou trazer até outro exemplo aí da minha área agora da educação física, né? Porque eu, como estagiária, eu posso dar aula acompanhada de um profissional com CREF. E aí eu tenho uma turma com algumas alunas, onde eu fiz exatamente isso, gente. Cobrei barato para ter as alunas. E isso já faz um ano. Eu querendo aumentar agora tá difícil, porque o meu valor foi muito acessível, muito abaixo do que eu deveria ter cobrado, e agora eu quero cobrar o valor ideal, o valor certo, né, o valor ideal da minha prestação de serviços, né, e eu não consigo porque elas estão achando caro. Então, cobrar muito barato no início vai te trazer transtornos futuros, como eu estou passando isso agora nas minhas aulas, tá? Então, atenção nisso aqui, tá bom? Aceitar tudo que o cliente pede, tá? Isso aqui também você tem que... É igual ali, sabe? Aqui, ó, limite de demandas. É igual isso aqui. Você tem que dar chega pra lá no cliente, sabe? Não, eu vou fazer o que eu sei. Porque o cliente, quando ele pega confiança em você, ele quer te entregar serviços e mais serviços. Porque ele confia em você. Tá? Mas assim, não adianta você pegar um serviço que você não sabe fazer, que você não gosta, tá? Então assim, só para poder agradar cliente. Não fique com medo de perder cliente, não, nada disso, tá? Então assim, não aceite tudo que o cliente pede. Se o que ele te pedir fizer sentido para você, você consegue fazer, consegue entregar, você quer fazer, você quer entregar, aí é diferente. Mas se for algo que eu não gosto desse serviço, eu não sei fazer esse serviço direito, então não aceita, tá? Não fique com medo de dizer não ao cliente, beleza? Outro ponto, definir um escopo, é muito importante também. Trabalhar sem rotina, tá? Em questão de horário ali, gente, é muito importante vocês organizarem a sua semana
com os horários certos para vocês prestarem esse serviço, tá? Eu sempre falo isso porque é muito importante e eu pequei isso lá no início também. Então, tenham os dias e horários certos de trabalhar, tá? Misturar vida pessoal com trabalho. Isso aqui acontece muito, ainda mais a gente que trabalha em casa. A gente tá trabalhando, fazendo o trabalho ali, daqui a pouco vem alguém da família, te interrompe. Eu já cansei de estar em reunião com o cliente aqui, em videochamada, e vim minha mãe ou meu sobrinho e chegou ali na hora da reunião, tá? Por mais que a porta estava fechada, eles entraram mesmo assim. Então, assim, evite misturar a vida pessoal com o trabalho. Eu falei aqui de casa, mas em momentos que você acaba pegando uma certa intimidade com o cliente. E conforme você vai pegando essa intimidade, né, você vai contando sobre a sua vida, ele também. Então, isso tem que ter um limite, sabe? Eu misturei a minha vida pessoal com o trabalho com um cliente meu e não foi muito bom. Ele acabou participando muito das coisas aqui da minha vida, mas enfim, no final ele fechou o contrato comigo, eu fiquei com a mão na frente e outra atrás, porque você que trabalha com prestação de serviço, você não tem, né, de seguro-desemprego, eu tenho o meu MEI, eu trabalho como MEI, né? Então eu não tenho direitos trabalhistas ali após o término de um contrato. E aí, esse cliente, eu trabalhei com ele 2 anos, contratinho fechado, um dinheiro bom. E em um mês, assim, ele resolveu fechar o contrato, disse que ia mudar de empresa, que ia se vincular a uma outra empresa, e a empresa não aceitava serviço remoto, só aceitava funcionário presencial e tal. E assim, ele me deixou bem enrolada, né? Porque eu pedi para ele avisar com antecedência quando não fosse mais precisar dos meus serviços, justamente porque eu não tenho, né, seguro-desemprego, esses benefícios nem nada, mas não foi isso que aconteceu. Então, por mais que a gente tenha tido aquela intimidade, por mais que eu tenha compartilhado a minha vida pessoal e ele também, no final foi eu que me dei mal, tá? Foi eu que fiquei apertada financeiramente aí, porque um mês ele me falou isso, no outro mês eu já não tinha dinheiro para receber. E aí eu fiquei muito chateada, decepcionada também por ter, né, falei muito, abri muito a minha vida para ele, e enfim. Então, assim, não misture vida pessoal com trabalho, tá, gente? É um conselho bem forte, mas é isso. Esses erros, eu deixei essa frase aqui que eu achei bem legal. Esses erros não impedem você de começar, mas impedem você de crescer, tá? Então, assim, você cobrar barato vai te impedir de começar? Não, não vai te impedir, mas vai te impedir de você crescer, que é o que aconteceu comigo, tá? Aceitar tudo do cliente também não vai, definir escopo, trabalhar sem rotina, misturar a vida pessoal com trabalho. Isso não vai impedir vocês de começarem, mas vai impedir vocês de crescer, tá? Então evitem esses erros logo no início, tá bom, gente? É importante ser muito honesta aqui com vocês. Olha, serviços administrativos em casa não deixam ninguém rico do dia para a noite, mas podem gerar uma renda consistente, crescente e possível, tá? E eu sou prova viva disso aqui. Principalmente para quem quer trabalhar em casa, quer ter autonomia, prefere crescimento gradual, valoriza organização, tá? Então, resumindo aqui, dá para ganhar dinheiro como renda extra, dá para virar renda principal, tudo depende de organização e estratégia. Começar simples é o melhor caminho, tá? E finalizando aqui, né, se esse vídeo te ajudou a entender melhor quanto dá para ganhar com serviços administrativos em casa, se inscreve aqui no canal, deixei até a imagenzinha dele aqui, ó, para você dar uma olhada, que aqui eu compartilho conteúdos aí de serviços administrativo remoto, organização, serviços em home office, primeiros passos para quem quer começar, tá? Então tá aqui, ó, se inscreve, clica aí, admin em casa, se inscreve aqui no canal. Estou começando agora, né, com poucos vídeos ainda, estou tentando manter uma frequência de 3 vídeos na semana. Como teve o carnaval, aí eu tive as demandas que acabei não conseguindo gravar. Mas se inscreve aqui que eu sei que esse conteúdo aqui vai ajudar muito você que quer trabalhar em casa, que quer ter uma renda extra, que de repente quer ter essa renda principal, fazendo essa prestação de serviços em casa, que é muito bacana, tá? Se você gosta da área administrativa, é muito bacana, vale a pena, tá bom?
Espero que tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe com alguém também que tem essa dúvida. A gente se vê no nosso próximo conteúdo. Beijos, tchau, tchau!